Olá, hoje eu tenho a honra de entrevistar dois amigos queridos, clientes especiais da nossa agência, o Lucas Prachedes e o Rodrigo Cato. São duas pessoas brilhantes que vocês vão conhecer. E antes de apresentá-los e começar o nosso podcast, eu quero te convidar para curtir esse vídeo, se você estiver no YouTube, compartilhar com o máximo de pessoas, porque a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre fé e vários outros assuntos super interessantes. Lucas, seja bem-vindo. Rodrigo, que honra tê-los aqui no nosso estúdio. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente agradece pelo convite, é uma honra estar fazendo parte desse podcast, desse projeto. Para a gente é super interessante estar aqui, legal, nesse ambiente. Estamos em casa já, né? Sim. Essa é a casa de vocês. A gente está super feliz de poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito, do legal, propósito que a gente tem carregado. Acho que esse é o momento propício para isso. Que bom. Sabe o que eu estava pensando, né, quando a gente estava preparando aqui o cenário? A trajetória, desde quando vocês chegaram aqui pela primeira vez, né? Eu estava lembrando, estava tendo até um evento aqui na empresa, né? E eu fui mostrar ali para vocês, tudo, a gente sentou, e a gente conversou ali, foi falando sobre propósito, mas criou-se uma conexão desde o primeiro contato, né? Assim, como Deus vai unindo os propósitos, né? E se a gente for analisar toda a trajetória daquele dia até hoje, né, como as coisas foram fluindo sem a gente até esperar, né? Eu falo sempre que Deus, ele aumenta as nossas expectativas e ele supre essas expectativas aumentadas, né? Vocês já pararam para analisar esse timeline aí, daquele momento para hoje, assim, as coisas que já aconteceram? Todas as vezes que a gente para pensar no que está acontecendo, a gente se vê numa nova surpresa. A cada dia a gente tem vivenciado experiências que elas não podem ser coincidência, não podem ser mensuradas por uma mente natural. Eu tenho certeza que isso é um pouco da proposta que a gente vem trazendo. Sim. E diz muito sobre aquilo que a gente quer entregar para as pessoas. E a gente tem vivido isso, para que a gente possa realmente distribuir isso daí para as outras pessoas. A gente tem que viver isso primeiro, e tem sido real para nós, né? Uau! E complementando o que você comentou, desde a primeira vez que a gente veio, né? Parecia que a gente já se conhecia. Sim. Né? Primeiro ponto, acho que quando Deus une os propósitos, isso vem muito, assim, eu sinto muito isso. E a questão de quantas coisas aconteceram, desde quando a gente começou o processo aqui com a Clube Fiel, né? E foi tanta coisa, né, irmão? Tanto assunto, tanta romper que Deus fez, que parece que já faz um ano, né, que a gente está juntos aqui. Então são muitos fatos e acontecimentos que romperam. Assim. Uau! E algo que chamou minha atenção quando eu conheci vocês foram me apresentar ali o perfil no Instagram, né? E vocês tinham vários vídeos viralizados, né, com milhões de views. Como foi que isso começou? Como foi que vocês perceberam ali, caramba, realmente eu tenho um conteúdo que atrai as pessoas, né? Como foi que isso surgiu, né? Como foi esse desenvolvimento, assim, desde o início até o desenvolvimento? Os vídeos, eles começaram, na verdade, eu falo que, lógico, a gente estuda, né? Eu sou formado em marketing, sempre produzi conteúdo para a internet, eu tive outros negócios, né? Além da piscina, do deck, tudo que a gente está hoje, mas eu estudava muito isso ali na pandemia, daí fui me aprofundando nessa parte, mas Deus me deu um sonho, então foi um formato vencedor, né? Eu falo que, e veio pronto, Diego, foi impressionante. Eu tive um sonho de como seria o formato dos primeiros vídeos virais, assim, e exatamente, na verdade, não só o formato do vídeo, como o formato da nossa empresa, né? De forma de atendimento, o chatbot, a IA hoje que a gente já também está utilizando. Então, veio um pacote completo. E aí começou ali no TikTok. O TikTok tinha transformado, na verdade, era um Musical.ly, né? E transformou para o TikTok no Brasil. Eu já tinha alguns seguidores de um outro ramo que eu atuava, mas nada chegava perto do que aconteceu. Então, eu já tinha testado alguns modelos de vídeo e não tinha ido tão bem. Mas quando eu coloquei esse formato, que hoje o pessoal pode ver aí nas nossas redes, que é primeira pessoa, com a mão, mostrando a frase, né, que também de início ali. Imagem de impacto. Imagem de impacto, né, o ângulo que também o pessoal já conhece, né, acabou que não foi de um dia para o outro, a gente sabe que as coisas não acontecem de um dia para o outro, né, mas literalmente eu dormi no outro dia, já tinha batido 800 mil visualizações no primeiro, e depois começou, né.
E quando a gente se tornou sócio, porque isso foi antes da gente se tornar sócio, o Rodrigo veio e já tinha visto um vídeo que já tinha rolado ali no TikTok. A gente investiu mais nisso, entendeu? E entendeu o porquê, né? Tinha acontecido essa viralização. Porque o mais doido é isso, né? Quando acontece um viral, é você replicar. Perfeito. Porque pode acontecer, você está tentando ali, de repente um vídeo seu rompe, depois você não consegue mais. E a gente conseguiu entender o formato do vencedor. E replicar, né? E replicar isso. Rodrigo, o que significa o nome Crescenza, né? Só para contextualizar vocês que estão nos assistindo, eles são referência no segmento de piscinas, decks, spas, eles vão explicar. E dentro desse contexto no qual os dois já são referência, eles desenvolveram uma marca chamada Crescenza, que eu já quero deixar aqui registrado que essa marca vai ser a líder de mercado global. Tá? Isso é bom ficar registrado aqui, porque lá na frente a gente vai lembrar desse podcast. E eu gostaria, amigo, que você explicasse o que significa esse nome, como funciona a empresa, né? Quais são as metas, as previsões de vocês aí para o futuro, para o presente e para o futuro também. Olha, Diego, você fez parte disso, né? Deus vem dando vários insights para nós e só podemos atribuir isso a algo espiritual, né? Eu acredito que as pessoas creem de maneira diferente, mas a maioria tem fé. E a fé transcende o natural. Então, o Crescenza, ele significa crescimento constante. Uau. É o que nós precisamos para avançar. Porque tem pessoas que não conseguem romper porque dão um passo para frente, 2 passos para trás. E acabam vivendo um cenário de estagnação, de frustração, reclamando por algo que poderia ter acontecido e não aconteceu. E a gente quer ser esse instrumento, um instrumento de crescimento constante. Crescimento constante remete à disciplina, remete a viver propósito. Sim. E remete a você ter um verdadeiro compromisso diário com aquilo que Deus presenteou você, colocou na tua mão. Tem uma frase que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Uau. E o porquê nosso hoje é conectar pessoas através do nosso conhecimento para gerar transformação. Uau. Então, acho que por isso o nome Crescenza se encaixa tanto, crescimento constante. Uau, e o que mais me impressiona é essa aptidão, né? Essa visualização de vocês de conectar essa visão de crescimento, né, com o negócio. Porque, teoricamente, se a gente for pensar nesse formato que o Rodrigo acabou de compartilhar, esse argumento seria convincente com uma empresa talvez de treinamento, né, ou de desenvolvimento pessoal, ou de autoconhecimento, né? Mas como uma empresa de piscinas ali, ela consegue ter essa visão tão forte de transformar a vida das pessoas, de crescer, né? Isso é muito, muito peculiar, né, Lucas? É verdade. Muito forte. E essa questão de transformar, né, a vida das pessoas, como nós somos transformados através de um produto, né, que Sim. hoje você pensa, poxa, vídeos virais de piscina, né, é um ramo muito específico e as pessoas gostam, tem muitas pessoas que acompanham, às vezes, que nem vão comprar essa piscina, de repente, mas gostam, entendeu? Tivemos vários depoimentos e feedbacks, nossa, eu não tenho como hoje capacidade, mas um dia terei, ou, por exemplo, eu já fiz a minha piscina, mas eu gosto de acompanhar o conteúdo de vocês. Então já começa com os clientes, mas impactar a vida dos nossos colaboradores, nossos parceiros, né, futuros parceiros que a Crescenza terá no nosso plano de negócio. Clientes também, né? Clientes também. É algo que só vem de Deus, né? O pensamento divino, a gente conseguir acessar esse pensamento e de poder impactar a vida das pessoas. Porque a gente foi muito impactado, nós somos duas pessoas que vieram de famílias simples, né? E chegar onde a gente chegou hoje, com os vídeos, com a piscina, com esse produto, transformou a nossa vida. Né? A gente mudou do interior de Piracicaba para Alphaville, estamos num ramo ali conhecendo pessoas e, além de clientes, também parceiros e empresários que estão impactando a nossa mentalidade. Sim. É trabalhar na mentalidade das pessoas, transformar a mente. Né? Uau. E o que mais me impressiona, até quando eu conheci vocês, eram os resultados dentro de um nicho muito diferente, né, do que a gente está acostumado a visualizar, né? E eu atribuo isso
ao favor de Deus, né? À bondade dele. E a gente está falando muito de Deus aqui, atrelado a negócios, né? Rodrigo, na sua opinião, como criar essa conexão de Deus com os negócios? Porque às vezes as pessoas ficam com essa visão, mas não vamos misturar as coisas, né? Mas será mesmo que isso não vai ficar parecendo religioso, né? E a gente fala que não, que na realidade Deus ele deve ser o dono de tudo, né? Mas claro que é necessário ter uma abordagem diferente, é preciso ter sabedoria, às vezes não vai nem precisar falar de Deus de forma tão direcionada, mas os próprios resultados, né? Como foi que vocês conseguiram inserir o dono de tudo dentro desse negócio que está crescendo e se desenvolvendo? Como fazer isso? Acho que a melhor resposta para essa pergunta é outra pergunta. Sim. Como não inserir Deus? Uau. Como não inseri-lo, né? Quando a gente fala sobre viver por um propósito, a gente está falando o seguinte, né? Quando você começou ali e fez a introdução, a gente está falando que nós mudamos a ideia de fazer uma transação com o cliente para criar uma transformação. Uau. E isso, ele só é possível através do propósito. O propósito, ele tira a transação e transforma de uma mera transação para uma transformação. Por quê? Quando a gente entrega uma piscina para uma família, e depois a gente vai falar os benefícios, por quê, né, de trabalhar com o produto que a gente trabalha, a gente está proporcionando um lugar onde ela vai viver momentos fantásticos, talvez os melhores momentos da vida dela, com os filhos, que é o maior legado, com os amigos, em família, e nós estamos imprimindo isso na vida das pessoas. Então não tem como dizer que isso não é transformador, e não tem como deixar Deus fora disso, porque Deus é tudo, na verdade. Então, assim, todo esse processo ele só faz sentido em Deus. Uau, que incrível, né? E quando a gente pensa em momentos, né, realmente faz todo sentido isso, né? Vocês vendem um produto que constrói memórias, né? As pessoas devem chegar em casa super cansadas e aí elas vão lá, relaxam na piscina, ou elas vão convidar pessoas para construir memórias, né? Quando você encontra propósito no que você está desenvolvendo, fica tudo mais fácil, né, Lucas? É impressionante. Você cria o propósito ali, e isso que você comentou da questão da pessoa chegar em casa e a gente cuida muito da área externa, né? Nossos produtos são focados para a área externa. E causa até uma ansiedade, né? A gente recebe leads aí, final de semana, quantas vezes a gente fechar negócios no sábado à noite, né? A gente recebe ali, a pessoa já chama e quer e vai. Então, é uma área muito importante, né? O lazer, o momento que a pessoa vai relaxar, que ela quer tirar aquele estresse, né? Do dia a dia, que a gente sabe que a nossa vida se tornou muito, né, dinâmica, Sim. muito corrida. E aí, atrelar isso que já existe nesse ramo, na questão da pessoa querer um espaço diferenciado, há um propósito de você poder levar um produto e um serviço com qualidade, pensando desde o início, né? Porque a pessoa compra e não recebe no outro dia, né? Tangível, né? Isso a gente aprofundou muito com vocês aqui, da questão de já criar uma experiência. Então, realmente a pessoa já receber aquilo e falar, caramba, eu não comprei uma piscina. Está sendo uma experiência para mim, realmente é um diferencial. E aí, com isso, a questão de Deus, né? No momento que você está entregando, no momento que você... Quantas e quantas vezes um cliente estava passando por um problema pessoal também, acaba se abrindo, né? Falando conosco, o estresse de obra, porque a gente sabe que mexer com obra é algo estressante. Todo mundo que fez uma obra na vida sabe que isso é estressante. E aí a gente poder chegar com uma solução que era rápida. Então, isso já contribui no mental da pessoa. E a gente ajudou muitos clientes nessa área, né? Que às vezes sofreram até golpes, que a gente sabe que no ramo de prestação de serviço, infelizmente, existem pessoas de má fé. E aí você poder contribuir com isso também. Sim, né? Dar ressignificar nessa questão. Essa parte. Uau. E qual o momento atual da empresa, né? Vocês estão no processo agora de lançamento da marca, né? De trazer essa marca para o mercado, de atrair pessoas exatamente para vocês gerarem esse crescimento. Explica aí, Rodrigo, qual o momento atual da empresa? A gente está agora, você que está nos assistindo, a gente está em maio de 2025, tá?
Então, é claro que você pode assistir esse podcast daqui a um ano do dia de hoje, mas a gente vai falar um pouco sobre o momento atual da empresa. A gente está no momento de se consolidar, então a gente está querendo mostrar para as pessoas o pensamento firme que nós temos aqui em relação à questão dos projetos bem definidos, para o cliente ter essa segurança e saber que é super confiável. A gente já tem um portfólio extenso de obras feitas, então o nosso know-how ele fala por si só. Então, um momento de consolidação, e a gente quer de todas as maneiras poder transmitir para as pessoas, para os parceiros, para os clientes, esse nosso sentimento de nos consolidarmos e de expansão. E a expansão ele vai falar com todas as pessoas que no meio do caminho vão se conectar com aquilo que a gente tem. Uau, que incrível. E uma coisa que me chama a atenção, Lucas, nos vídeos, né? Pelo menos nesses últimos agora, são a forma como a piscina é instalada, né? Sim. Então, aquele... Eu não sei como é que é o nome, é uma grua ali? É um içamento, né? Ali levando a piscina e meio que encaixando de forma plena, né? Esse é o formato atual. Vocês pensaram nesse modelo para meio que tornar o processo de instalação mais dinâmico, né? Mas porque, pelo que eu vejo, a piscina já vem pronta, né? Ali para ser instalada, né? Explica um pouco como funciona esse processo desde o início ali da produção até a instalação. Perfeito. Nós temos alguns modelos de linha que foram pensados já, então partem de spas, né? Spas piscinas. Então isso que muda um pouco da questão do nosso ramo. Porque quando se fala em spa, você pensa em aqueles spas da marca Jacuzzi, por exemplo, né, que se tornou até uma referência ali, né? Mas o pessoal se confunde muito, que enche e esvazia, né? O nosso você deixa cheio, né? Então você vai ter esse diferencial. Mas na questão estrutural, eles são feitos de poliéster reforçado com fibra de vidro e aí você põe a pastilha. Então, pastilhamento com cerâmica, que a pessoa pode estar escolhendo a cor. Esses modelos partem dos spas de 2x2 até piscinas de 10 metros, né? Nós temos ali no nosso portfólio, porém é possível personalizar também. Então, se a pessoa tiver um projeto e precisar personalizar, a gente consegue fazer de acordo com o projeto necessário. E aí essa é a facilidade. Primeiro ponto, né, que você vai ter um produto fabril. Então, o produto fabril ele já é testado, a parte de estanqueidade, que a gente chama, que é o teste para vazamento, então é feito em fábrica. Você já evita aquele processo que é feito na alvenaria hoje, né? Ou a pessoa vai fazer uma piscina de alvenaria convencional, de bloco, ou concreto armado, que seria alguns tipos aí. Ou coloca o revestimento em pastilha, ou vinil, que é parece uma lona. Sim. Né? A nossa vai ser com a pastilha. O tempo de uma piscina de alvenaria, dependendo do tamanho, pode demorar 90 dias acima, né? Fora que você tem a parte do tempo, né? Da chuva, isso pode causar todos esses problemas. Na nossa piscina, em torno de 30 dias está pronto na fábrica. E a instalação, dependendo do tamanho, de 3 a 1 semana, depende do tamanho ali. Então, você ganha agilidade, garantia, porque você vai evitar a questão também futura de vazamentos. Né? Uma piscina de alvenaria, a gente fala que um dia vai vazar. Né? Pode ser que demore 20 anos ou não, dependendo de como foi feita. A nossa piscina vai evitar muito isso. Por quê? Como ela é feita de poliéster reforçado, a parte de movimentação do solo ela vai acompanhar, então ela não vai trincar, né? Não vai rachar, igual uma alvenaria pode acontecer. Perfeito. É uma tecnologia muito avançada. Eu acho muito incrível assim, a forma como a piscina vai sendo instalada, né? Exato. E, inclusive, aqueles vídeos também dos vazamentos de piscina é tudo que a pessoa não quer, né? Rodrigo, qual foi o projeto mais... Até então, né? Porque vocês têm inúmeros projetos já entregues, mas qual foi o projeto que você considera mais desafiador e que deu tudo certo? Que você olhou ali no final e falou assim, uau, esse projeto aqui... está incrível, né? Nossa, foi bem desafiador, mas deu tudo certo. É muito bom, né, contemplar isso, né? O projeto mais desafiador do início até agora, pelo menos na minha perspectiva, acho que talvez o Lucas compartilhe, foi um projeto que a gente fez uma cobertura ali em São Paulo. Um projeto que teve uma alta complexidade, a questão justamente o que você estava comentando, do içamento, tá? Porque o nosso projeto, o nosso tipo de proposta, ele traz uma solução muito forte
para quem mora em coberturas. Por quê? O peso na laje ele é muito menor, ele é cerca de 20 vezes mais leve estruturalmente do que uma piscina de concreto armado, uma piscina de alvenaria convencional. Então isso ajuda demais. A questão do poliéster ser um impermeabilizante natural também, ele deixa quase zerada a chance de ter algum tipo de vazamento. Coisa que uma piscina normal, convencional, não tem. Isso aí reduz demais o custo do cliente. Mas essa operação que foi feita numa cobertura em São Paulo foi uma operação extremamente complexa, num lugar extremamente difícil de acesso, teve que ir um mega guindaste, uma mega operação, uma operação que para o cliente foi uma operação dispendiosa, né? Eles tiveram que fazer um investimento aí de cerca de 200 mil ali na operação e a gente teve que acompanhar do início até o fim, por causa do tamanho da peça também, que era um tamanho de piscina bem grande. Só que foi, assim, extremamente satisfatório, porque ao mesmo tempo que foi o que deu mais trabalho, foi, assim, uma obra que foi uma joia da coroa ali, porque ficou espetacular o projeto, os clientes ficaram super satisfeitos e isso deixou a gente extremamente prazerosos ali com o resultado e a gente leva isso como um case de sucesso para frente. Uau, que incrível, né? Eu penso que quando vocês descobriram esse segmento, né? Caramba, nossa, a gente começou a vender, a gente começou a visualizar ali as piscinas instaladas, né? Os clientes ficando felizes, né? Isso trouxe um entusiasmo, né, para vocês. Uma das perguntas que sempre as pessoas que estão iniciando ali um projeto, né, elas perguntam, né? Quando foi que você viu um romper? Quando foi que você teve a certeza de que aquilo ali realmente era o negócio que Deus tinha preparado para vocês, né? Você tem esse momento, Lucas, assim, que você recebeu um sim de Deus ou um vai, né? Tipo, vai que é isso mesmo, né? Que você deve fazer. Eu chamo isso de momento, né? Com o U e o M, U de uva e M de Maria, né? Que é uma janela de oportunidade que Deus proporciona para a gente, né? Como Davi teve o momento dele lá com Golias, né? Deus abre essa janela, mas você tem que estar muito atento, né? Você tem que estar percebendo que aquilo ali é o momento de Deus, né? Teve esse momento para você identificar ali que sim, esse era um segmento importante e para você avançar? Sim, eu separei em dois. Né? Acho que o primeiro foi quando nós nos tornamos sócios. Como eu falei, eu já tinha tido alguns vídeos virais, mas quando a gente se tornou sócio, foi o maior, né? Na verdade, já atingimos um outro agora recentemente, mas acho que foi o primeiro viral ali. E não só pela viralização. Os clientes que começaram a chegar nesse vídeo, foi um vídeo que atingiu nacionalmente, né? E aí os clientes que começaram a chegar eram uns clientes muito diferenciados. Chegaram hotéis, chegaram clientes conhecidos, famosos, pessoas famosas começaram a nos seguir. E então isso foi uma confirmação de que a gente não deveria parar por ali, né? Não ser só uma empresa regional, uma empresa, de repente, somente nós, com uma loja, né? Pensando só em uma loja, pensando só numa cidade, né? Então, isso foi uma confirmação para a gente, que foi o que nos fez também mudar para Alphaville, do interior para Alphaville. E porque a gente começou a ter muita procura ali naquela região, São Paulo também, capital, aqui, e aí aquilo foi um sinal, né? Porque era muito maior do que a gente imaginava. Na verdade, a gente nem deu conta na época da quantidade de leads que caíam em torno de 3 a 4 mil leads por dia. Então foi uma coisa assim que não, acho que mesmo uma... Você já pensa 3 mil leads por dia lá? Eu acho que mesmo uma baita empresa com bastante gente atendendo não daria conta, né? Tem que ter uma estrutura muito grande. E aí isso foi um romper mesmo, assim. Que a gente vê que não era algo que estava fora do nosso controle. Sim. Não tinha como, né? Esse foi o primeiro ponto. E o segundo seria agora com a Crescenza, né? Quando a gente tinha esse projeto da questão de expandir, né? Não ser somente o Lucas e o Rodrigo ali com uma loja, sendo sócio de uma loja, em si, a gente poder abençoar a vida das pessoas com essa marca, né? Que a gente fala que já nasce grande, né? Que já carrega o nosso nome, que hoje a gente acabou fazendo muito essa questão dos nossos nomes, né, nas redes sociais, e agora a Crescenza vem para unir toda essa bagagem, todo esse conhecimento. Então, seriam esses dois momentos que eu atribuiria. Assim, Uau! E vocês dois participaram desse processo de migração, né, do
local onde vocês moravam, né? Onde tinha ali o conforto, né? A segurança, né? Estabilidade, né? E vocês partiram para um novo lugar visando a nacionalização do negócio e, claro, que o chamado de Deus também, né? Como é abrir mão, Rodrigo, desse conforto, dessa zona de conforto, que eu sempre falo que, na realidade, não existe zona de conforto, né? Quando a gente pensa ali que a gente está... E aí a gente sempre vai sendo chacoalhado, e se a gente ficar muito parado também, a gente vai sair da zona de conforto por estar parado, né? Mas como é sair dessa zona de conforto, entre aspas, e ir para um novo ambiente, para um novo cenário com essa visão de nacionalização, né? Como foi abrir mão disso? Nós sempre somos pegos ali em tentar limitar o nosso próprio crescimento. E abrir mão é muitas das vezes uma oferta. É você fazer uma oferta para que você deixe essa semente que está na tua mão cair, para que possa germinar e gerar novos frutos e você poder colher amanhã. Então eu vejo que abrir mão do conforto, do bem-estar, da comodidade, do que a gente já está acostumado, porque estar acostumado com algumas coisas é um perigo muito grande. Às vezes parece ser benéfico, né? Mas isso às vezes limita o crescimento. Então, assim, a minha trajetória de vida, ela fala um pouco sobre a questão de não estar apegado a raízes. Raízes que eu digo que são, alguns momentos, prisões, porque te impede de avançar naquilo que você tem para viver e para experimentar da parte de Deus. Então, assim, abrimos mão, fizemos muitos sacrifícios, temos feito sacrifícios até hoje e eu tenho certeza que continuaremos fazendo sacrifício. Mas eu posso falar com toda certeza, valeu a pena, tem valido a pena e vai valer a pena. Uau, que incrível. Lucas, entrando agora no contexto da empresa, fala pra gente quais são os principais tipos de spas, né? Imagina que a pessoa está nos assistindo e ela quer contratar vocês, né? Qual é o caminho, qual é a jornada? Se ela mora numa casa, se ela mora num apartamento, explica pra gente, por favor. Hoje acho que o nosso campeão de venda seria um modelo de 3x2 ali que a gente tem de linha. E ele é um modelo que ele tem um banco em L e geralmente a nossa maior venda seria focado com a transparência, que a gente trabalha com acrílico hoje. Então, hoje porque isso agrega tanto quem tem apartamento, cobertura, como quem já tem uma casa com piscina. Uhum. Porque às vezes a pessoa não utiliza a piscina, né? A gente também tem a questão das piscinas grandes, mas o nosso foco maior hoje, principalmente com a Crescenza, são os espaços, né? Porque é o nosso campeão de venda e a gente consegue agregar, né? Como o Rodrigo bem disse, a questão de ser leve, né? De ser rápido para ser instalado. Então, agrega, porque se a pessoa é um casal, né? É mais íntimo, então é legal, você tem uma família pequena. E quem tem família grande, que nos busca também, de repente tem uma piscina e quer um ambiente para poder ficar mais tranquilo, ali, curtir só os adultos. Então é muito interessante essa questão dos espaços, né? Porque tem uma parte também de saúde, para o cliente poder, de repente, trabalhar com a parte de ozônio, a parte do sal, né? Que isso é melhor para a pele. Aquecimento também, aquecimento, né? Trabalhamos com aquecimento. A gente trabalha com um sistema de trocador de calor, que também é um sistema muito interessante, que consome menos energia, né? Não tem aquele gasto, porque fala em aquecimento, o cliente sempre assusta, eu vou gastar energia. Então ele gasta que nem um ar-condicionado, né? Já é inverter, full inverter, a gente trabalha com uma das melhores marcas mundiais, né? Para essa parte de equipamentos também. A parte de iluminação, então isso também traz uma ambiência para a pessoa. É a nossa campeã, eu falo que é a nossa joia rara, né? Na parte da Crescenza hoje seria esse spa de 3x2. Uau. E quando eu penso em piscinas, está super em alta. Hoje são aqueles hotéis que têm a piscina privativa nos próprios quartos, né? Existe um tipo de produto, Rodrigo, específico para isso ali? Eu lembro do Essence em Jericoacoara, ali que tem aquela estrutura, né? Eu acho super legal, né? Porque às vezes a pessoa quer ficar no quarto ali com uma certa privacidade, né? E aí já tem... Vocês têm essa linha específica? Temos, sim. A arquitetura ela é muito dinâmica, né? Então ela vive ciclos diferentes e ela tem se modernizado muito em relação a essa questão de propostas de espaço.
Antigamente a gente via muita ideia do spa sem revestimento, né? Sem um diferencial grande. E um testemunho dos próprios clientes, né? No dia a dia eles falam, olha, eu comprei esse spa, só que eu acabo não utilizando porque eu chego em casa, eu tenho que esperar encher. Até uma pessoa que está se hospedando no lugar tem que ir lá, Sim. esperar encher, a água esquentar. Então, quando você pensa num hotel, num resort, um lugar que pensa na experiência do usuário e até para si próprio, você quer, hoje em dia, estar alinhado com o que é de mais moderno. Sim. E então, a gente tem, todos os nossos produtos vão sair de linha já com automação. Então, é uma coisa que nenhuma marca do mercado já entrega isso para o cliente. Um spa já com 100% com automação 100%. Então, o cliente ele vai poder acionar o aquecimento. Se ele tiver, estou viajando, vou chegar em casa, ele já pode deixar programado lá no seu smartphone ali. Ele vai poder controlar a hidromassagem, iluminação. Então, tudo isso proporciona um bem-estar muito grande, porque a cromoterapia, a hidromassagem, tudo isso proporciona relaxamento. E o cliente... Hoje todos nós, né, não podemos ser hipócritas. A gente parece que tá com pressa, né? Sim, e a gente quer as coisas na hora. Então, conseguir entregar isso para o cliente de uma maneira que ele possa usar e atender essas expectativas, eu acho que é o grande segredo do negócio. Então, ele vai chegar, ele já vai estar com o seu spa quente, ele já vai estar com o seu produto ali pronto para utilizar, relaxar, desestressar. E para os resorts, para os grandes hotéis aí, ele vai ter a proposta de uma arquitetura mais bonita, mais sofisticada, porque não vai ficar aquela proposta inicial, que é um pouco antiquada, com uma proposta mais bonita e também com todas essas diferenciais que eu comentei. Então, e aí o arquiteto deve amar vocês, né? Porque vocês vão executar o projeto conforme ali ele idealizou, e aí tem a parte estética também, né, do projeto que acaba fazendo toda a diferença. Lucas, você consegue explicar para a gente de forma resumida o passo a passo da compra? Assim, imagina que a pessoa decidiu instalar um spa lá na casa dela, né? Qual o caminho que ela percorre ali? Ela vai agendar uma reunião com vocês vão explicar ali? Explica um pouco essa jornada, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo, talvez elas achem que é algo muito complexo, né? Algo muito oneroso. Então, vamos desmistificar isso agora, por favor. Legal, a gente tem a vida ali do cliente, né? Começa pelo nosso site, que vai cair no nosso atendimento pelo WhatsApp. No WhatsApp a gente dá uma prévia, né? Porque, como eu disse, a gente tem alguns modelos de linha, a gente passa uma prévia de um orçamento, né? Para ela ter já uma noção de investimento, para a gente já verificar se faz sentido o investimento. Detectando isso, a gente marca uma consultoria, né? Ela vem até o nosso escritório e a gente conversa, faz mais detalhes, analisa o projeto. Se for um projeto personalizado, a gente já vai ter enviado para ela antes dela ir para o escritório, porque eu acho que isso é muito interessante, né? Tem que ser dinâmico. Sim. Hoje, né, o Rodrigo bem colocou essa questão da ansiedade, né, do cliente. Sim. Por nossos vídeos ter essa proposta de falar, olha, chega pronto, e em pouco tempo, o cliente necessita. A gente sabe que às vezes é tão demorado quando você precisa de um orçamento, né? Então, a gente detectou isso. Um dos nossos diferenciais foram esses. A gente passa um orçamento rápido para o cliente ter uma noção. E, lógico, depois tem que alinhar os detalhes, né? Ele vem para o nosso escritório. No nosso escritório, a gente define cor de pastilha, fala um pouco de forma de pagamento, define essa questão financeira. Após isso, a gente marca uma visita técnica também na residência do cliente, na obra, para ver a dificuldade de acesso, como você bem falou. De repente, a gente consegue acessar de uma forma simples. Um caminhão chega, simplesmente um muque pequenininho coloca no local, ou precisa passar por cima da casa, fazer algo mais complexo. Fizemos operações com guindastes grandes, né? Sim. Que envolveram mais de um guindaste também. Uau. Então, é possível, né? Antes de realmente falar, não é possível. Já teve algumas questões da gente não conseguir, né? Ou até o cliente optar em mudar o projeto para poder ter uma piscina rápida. Sim. Né? Porque dependendo do tamanho... Isso é importante também, ver a questão funcional, né? Exato. É uma coisa que a gente sempre coloca para ele. E essa questão de, olha, diversos clientes que chegaram para a gente, óbvio que a gente sempre tenta executar o projeto 100% do que o arquiteto quer, do que o cliente quer. Mas, às vezes, pela facilidade do nosso produto, porque nós temos algumas questões técnicas de tamanhos máximos e faz parte, a gente já chegou a mudar, o cliente optar em mudar. Porque ele falou, poxa, eu queria essa tecnologia diminuir meu risco, né? De vazamentos,
agilidade na obra e prefiro pegar um modelo que vocês têm. Então, essa é uma vida do cliente. Chegando ali, detectando, a gente já passa um checklist do que ele precisa fazer, deixar os pontos, né, hidráulicos, elétricos. Nós fazemos todo esse acompanhamento. Parte de guindaste nós também fazemos. Nós temos diversos parceiros, né, que fazem esse serviço. Então, a gente faz essa consultoria. É um grande diferencial hoje da Crescenzo. Com certeza. Muitas marcas não fazem, né? A gente vai comprar, de repente, qualquer tipo de piscina, mesmo de fibra convencional, um spa convencional, que não seja revestido igual ao nosso, vende e acaba não dando essa consultoria. É um diferencial nosso também, porque passa uma segurança. Nós trabalhamos com empresas homologadas, que têm seguro, né? Porque o medo do cliente é isso, né? Nossa, vai se cair desse guindaste, né? Exato, vai subir na piscina, no meu prédio, o que pode acontecer? Então, a gente trabalha com empresas que têm essa questão do seguro. Óbvio que são indicações, o cliente fica livre para escolher, se ele tiver um parceiro, alguém que ele queira. Após isso, aí é o tempo da produção, né, dele. Nós fazemos a escavação também, quando é escavado, acompanhamos com o arquiteto, com o engenheiro, e a colocação dele depois no local. Após ali, nós fazemos toda uma entrega técnica para ensinar como é a funcionalidade, temos vídeos, toda a explicação, né, para o cliente ali do pós, para o piscineiro. O nosso sistema ele é compatível, então o piscineiro não tem dificuldade para fazer a limpeza, né? Isso é muito importante hoje, porque você tem além da questão da piscina, também tem a questão da manutenção em si, né? E da facilidade do usuário, né? Da questão da automação que o Rodrigo comentou, da questão do piscineiro conseguir fazer essa limpeza com facilidade, né? Então isso é muito importante. Em quanto tempo, claro que cada produto tem a sua particularidade, mas em quanto tempo esse produto ele é instalado, né? Em média, assim, desde o dia que o cliente bateu o martelo com vocês até ele receber na casa dele. A produção, vamos colocar de um spa, por exemplo, 30, 40 dias a produção dele, dependendo se tem transparência ou não. Depois dele pronto, em questão de 3 a 4 dias, a gente deixa ele funcionando. Uau. Então é bem rápido. Vamos colocar aí de 40 a 50 dias finalizado. Nós também temos a parte de acabamento externo, né, que seria o deck de madeira plástica, que isso também tá no pacote. Aí pode ser em torno de 2 semanas. Vamos colocar um spazinho. Piscinas maiores pode partir aí para 1 semana de instalação. 40 dias, 50 dias de produção, depois mais 1 semana de instalação. Só que um ponto que eu queria só destacar aí é que o estresse do cliente, por exemplo, uma obra de alvenaria que um spa demoraria aí 60 dias, que talvez seja o mesmo ciclo aí. A diferença é que ele tem que vivenciar esse estresse todo na casa dele. De obra, né? De obra. Aquela obra sujeira, né? De obra, imprevistos. E grande parte dos nossos clientes de spa são clientes que já têm um spa e estão removendo aquele spa de fibra convencional e colocando o nosso. Ou, por exemplo, um cliente que já mora no local e quer colocar esse spa, que é um spa piscina. Então, assim, ter que conviver com construção enquanto você está morando no local é horrível. Ninguém gosta. Então, a gente fica pouco tempo ali com o cliente, experiência super boa, né, para o cliente e para a gente. E então, ele não tem que vivenciar esse estresse, é rápido. 30 dias produção, chegou lá na obra dele, a gente vai passar uma jornada de 3, 4 dias para instalação, tá pronto, e ele já pode usar o produto dele. E o legal é que esses 30 dias de produção não é no espaço dele, Exatamente. né? É no espaço da indústria, né? A fábrica lá que vai estar produzindo. Perfeito. Eu sei que a gente não pode falar tudo, mas eu gostaria, Rodrigo, que você desse um spoiler do projeto de expansão da empresa, né? Assim, o que vocês estão almejando, né? O que a empresa vai começar a abraçar ali nos seus próximos meses, né? E até anos também. Hoje a gente recebe muitas abordagens, mais do que a gente procura, de pessoas que já se conectaram conosco através do que a gente vem comunicando, espalhados assim por todo o Brasil. O nosso intuito inicial agora é a gente poder estar nos grandes centros mesmo, né, nas grandes regiões metropolitanas, atendendo onde tem uma densidade demográfica um pouco maior, tá? Esse é o nosso projeto inicial. E ali, com o tempo, ir com uma capilaridade maior ali para o interior, e isso daí abranger nível Brasil mesmo. Uau, e incrível que eles não falaram, mas eu vou só dar um spoiler aqui, que além de todo esse projeto de expansão, há também uma visão de vocês formarem pessoas, né,
no sentido do online, né, de eles aprenderem a produzir esses vídeos que viralizam para que eles se tornem ali um representante, ou talvez até um empreendedor representando a marca de vocês, seria uma franquia, né? Então isso é muito incrível, porque a preocupação não vai ser só de colocar aquela pessoa para vender um produto, mas transformar a vida daquela pessoa, né? Gerar crescimento, né? E eu tenho certeza que daqui a pouco vão ter várias pessoas vinculadas a vocês aí, gerando esse fluxo. A gente está caminhando aqui para o final e eu tenho um ponto aqui para trazer para vocês, para a gente encerrar, vou querer ouvi-los também. Mas a gente começou o podcast falando muito de Deus, né? Falando ali de como Deus ele criou situações ali para que vocês estivessem aqui, né? Quando eu falo aqui, não necessariamente nos estúdios da Clube Fiel, mas aqui no sentido do presente, né? Do que vocês estão vivenciando, né? Imagina que Deus entrasse aqui nessa sala agora, né? Abrisse, batesse ali na porta, entrasse aqui e sentasse aqui nessa mesa, né? O que vocês falariam para ele, né? Assim, qual seria a forma de retribuição no sentido das palavras que vocês dariam para Deus? Eu gosto de fazer isso, né? Não estava aqui no script, mas eu achei pertinente, porque essa declaração de vocês vai estar gravada, né? Então, lá na frente, quando a gente for assistir esse podcast, a gente vai lembrar desse dia, né? Isso vai ser muito importante. Então, Lucas, se você quiser começar, por favor. Me pegou de surpresa, hein? Primeira coisa que eu já ia começar a chorar, né? Você sabe o quanto que eu me emociono, né? Tipo, eu sei. Mas acho que a primeira coisa era agradecer a oportunidade de poder ser um empresário. Né? Que não é pelo status, não é por dinheiro, né? Ele é uma consequência da nossa vida. Mas era agradecer isso, né? Porque da onde Deus me tirou, né? Da onde Ele me tirou de um menino que tinha sonhos e depois acabou se desviando totalmente do seu chamado, e Deus me deu essa chance novamente. Então era agradecer essa oportunidade de poder estar sentado com pessoas tão homens de Deus como vocês, como meu sócio, como você, Diego, como pessoas que estão entrando na minha vida. Era isso, era o agradecimento de poder transformar a vida das pessoas, como Ele transformou a mim e vem transformando. Agradecer de poder ser um instrumento, né? Não aquilo que você nos perguntou, né? Como que Deus está, né, no nosso negócio e tudo, né? É uma frase que eu já ouvi de um grande homem de Deus também, e repito sempre. Não é que a gente coloca Deus no meio, é que Deus já está. Sim. Não tem como, né? A nossa vida, o nosso negócio. Então, eu agradeceria isso, né? A questão de poder ser um empresário, de poder transformar a vida das pessoas e continuar sendo um instrumento. Uau. Diego, Deus é o nosso Abba, né? É o nosso pai. E como um pai perfeito, né? Diferente da gente, que a gente não consegue ser um pai perfeito. Nós não temos essa capacidade. A gente pode tentar ser o melhor possível. Mas Deus é um pai perfeito. Deus não erra conosco. E a gente... Posso traçar um paralelo com a vida de José. Deus incutiu um sonho dentro dele. E aquele sonho fez com que gerasse ali 1000 perseguições na vida dele. E eu acho que isso é o que Deus faz conosco. Deus, ele gera algo, um sonho dentro de nós e aquilo gera 1000 repercussões. E cada lugar que Deus vai colocando, ele vai moldando o nosso caráter, ele vai nos ensinando, ele vai cuidando da gente. Então, eu tenho certeza que ele está presente aqui. Eu tenho certeza que nesse tempo ele tem nos moldado para comunicar aquilo que ele já trabalhou em determinados lugares que a gente já passou. Então, assim, esse tempo é um tempo de um favor muito grande de Deus, é um tempo de uma graça maravilhosa que está se manifestando. Então, o que eu posso dizer é obrigado, Pai, por ter colocado a gente nesse momento de comunicar tudo aquilo que a gente passou para que a gente estivesse começando a construir esse sonho e esse legado que ele entregou na nossa mão. Uau! Eu tive a honra de entrevistar 2 pessoas incríveis que eu admiro muito, o Lucas Prachedes e o Rodrigo Cato, que são
amigos queridos, eles estão à frente da Crescenza, são os fundadores dessa marca brilhante. E mais uma vez, você que está nos assistindo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Se você tem uma casa ou um apartamento e quiser inserir um spa brilhante, já está mais do que recomendado. E até a próxima. Se você estiver em qualquer canal, em qualquer plataforma, não esquece de nos indicar para o máximo de pessoas possíveis. E o nosso podcast agora está encerrado. Muito obrigado, meus amigos, por estarem aqui. E até a próxima. A gente que agradece, obrigado pelo convite mais uma vez. Agradeço a Deus por ter conhecido vocês, o Fiel, você e toda a equipe. A gente se sentiu muito acolhido, acho que como uma família mesmo, né? Eu brinquei hoje aqui chegando, falei, a gente já está abrindo a geladeira, né? Mas realmente, vocês têm esse dom, Deus entregou algo tão bonito para vocês. Tá? Obrigado pelo convite. Que honra, que honra. Eu também agradeço e faço das palavras do Lucas as minhas palavras. Que bom. Até mais.